Vou começar falando aí sobre essa questão do Enzo Dias e do Nestor, que eu acho que vale bem a pena. O Enzo Dias, ele bate uma marca histórica na carreira dele. Aos 29 anos, o lateral esquerdo nunca tinha feito 50 jogos na temporada. O seu recorde tinha sido Tadieres, Defensa e Justiça. Tadieres, ele tinha feito 47 jogos numa temporada só. E agora no São Paulo ele chega a 50 jogos. O jogador chama atenção também, viu, galera? Porque ele treina muito forte, com muito ímpeto, e ele é um cara da confiança do técnico Hernan Crespo. Não chega a ser um primor tático, mas pra quem tá ali precisando de um lateral, né, pra pelo menos meramente jogar, uma vez que o Wendel e o Patrick Lanza não dá pra contar com eles, hoje, o Enzo Dias é um jogador assim que está sendo importante para essa trajetória do São Paulo e essa vaga, essa classificação para Libertadores que tem que rolar, né? O São Paulo, ele se apega muito a uma classificação para Libertadores e também fazer bem uma Copa do Brasil. A gestão do Júlio Casares, essa gestão atual de São Paulo, ela é muito dividida entre as particularidades de querer jogar uma Copa e também não ligar muito pro brasileiro. Então ela fica assim, ó, queremos as Copas, a Copa é um negócio legal de ganhar e tal. É comum ver o São Paulo ser eliminado das Copas e dar uma desanimada no Brasileirão, mas a torcida do São Paulo tá pé da vida com o time que não se conforma como é que alguns caras deram essa desanimada e a diretoria segue sendo a principal culpada, omissa, por permitir que o São Paulo, ainda brigando por uma vaga de Libertadores, ele tenha vendido os mandos de jogo e vai mandar. Não é mando, mas ele vendeu assim o Morumbis, né, pra ter shows, espetáculos e tal. E aí o São Paulo vai mandar os jogos na Vila Belmiro. Um dos fatores do técnico Hernan Crespo poder não ficar no São Paulo também seria esse. O Crespo, na coletiva, ele falou exatamente assim: eu sabia de tudo isso aqui quando eu vim pro São Paulo. Então ele tá falando que sabia que o São Paulo não jogaria os últimos jogos em casa. Mas, segundo a matéria do GE, lá na Globo, ele também, esse seria um dos motivos dele estar descontente. O outro motivo é que acontecem muitas contusões, algo assim assustador no São Paulo, e do nada o Crespo tá ficando meio desgostoso, né? Ele não garante a permanência dele pro ano que vem, e ele vê que as dificuldades de fazer futebol no São Paulo tem sido um fator preponderante para ele tomar a sua decisão de ficar no São Paulo ou não. Tendo contrato, ele tem. Até 2026 ele tem contrato até o fim do ano que vem. Mas aí o São Paulo pode não querer demiti-lo e o Crespo pode também querer não ficar. Nada disso está certo, hein? Pode acontecer também do Crespo querer ficar e o São Paulo demiti-lo se pegar uma sequência de jogos aí de derrotas como vinha acontecendo. São Paulo perde 7 jogos em 8 disputados. Ganhou agora do Bahia, que foi um respiro perfeito, mas agora ele pega outra sequência pela frente dificílima, o próximo já é o Vasco, lá no Rio de Janeiro, e o São Paulo ele não tá conseguindo, não tem mais jogo no Morumbis. Então ficou difícil sim pro Tricolor, e o Crespo ele vai ser avaliado jogo a jogo, perdendo tudo, não classificando para Libertadores, indo mal, não evoluindo o time, ele pode sim acabar sendo demitido pela diretoria de São Paulo, que nega esse fato aí. O Oscar chegou a cogitar a aposentadoria, tá? O Oscar, ele, em algum momento do São Paulo, depois da segunda contusão, ele teve o lance que ele quebrou as vértebras, e depois ele teve o lance da panturrilha. E ele chegou a pensar, poxa, vou me aposentar. Para alguns torcedores do São Paulo, que consideram que o Oscar é muito caro, poderia ser até um alívio, né? O Oscar se aposentar e tal. Mas o Oscar conversou com pessoas próximas a ele e decidiu continuar no São Paulo. E esses próximos 6 meses do começo do ano que vem serão determinantes para o Oscar saber se ele continua ou não no futebol. O Oscar ele tem contrato com o São Paulo até o final do ano que vem. Então, é assim, vamos torcer muito para dar certo, mas o Oscar, o fato é que ele começa agora o próximo ano realmente tendo que dar a volta por cima. Por enquanto, na história do São Paulo, não entregou absolutamente nada e é um cara que tem o maior salário do São Paulo, tem que jogar muita bola, né? É complicado realmente ver um cara desse não jogando. Gente, surgiu um boato também, nem anotei aqui pra falar, mas surgiu um boato que o Muricy poderia estar de saída do São Paulo, mas já foi negado. O Muricy vai continuar no São Paulo. O São Paulo não tem interesse nenhum em demitir o Muricy, porque ele fala que teria que conversar com muita gente, explicar pra muita gente e tal. O Muricy ele tem um papel como coordenador técnico importante com os jogadores e também com os técnicos. Então o São Paulo considera manter o Muricy uma coisa interessante e inteligente. O São Paulo tinha as negociações travadas com o Negrutti e também com o Rodriguinho. E aí o São Paulo viu o Negrutti podendo sair de graça do time, porque o Negrutti ele tem contrato até o meio do ano que vem. Então, chegar em janeiro, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Nós estamos acabando outubro. Novembro, dezembro e janeiro, que 2 meses, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer time que quiser o Negrutti. E aí pode ser tanto o Goiás, né, o Paysandu, como o Barcelona, o Real Madrid. Por que não? Assinar um pré-contrato e levar o cara de graça é o que esses times mais querem. E o São Paulo não pode vacilar, né? Porto tá aí. O Porto tá aí pra levar o cara embora de graça. Então o São Paulo tem que ficar esperto demais
e tentar renovar esse contrato. O Negrutti é um volante que não brilhou no São Paulo como volante, mas ele brilhou como zagueiro, né? E o Crespo usou o cara um pouquinho, deu certo, aí o Crespo depois parou de colocar. Como o São Paulo perdeu as Copas, ficou jogando somente o brasileiro, faltou, assim, espaço no time. Não precisava de um rodízio tão grande de jogadores por estar disputando apenas uma competição. E aí o Negrutti, ele meio que perdeu espaço. Mas, quando jogou, se mostrou um jogador bem seguro, bem firme ali, e o São Paulo chamou o Negrutti para renovar o contrato. Achei bacana. O São Paulo, quando o São Paulo entrou nessa crise aí, de não ganhar os jogos, eliminação de Copa do Brasil, eliminação de Libertadores, e depois no Brasileiro começou a perder, o São Paulo, ele meio que parou de focar em politicagem daquela diretoria, próximo presidente e tal, parou o FIP de Cotia, daquela questão aquela suposta SAF da base, e também brecou a renovação contratual de alguns jogadores como Negrutti, Rodriguinho, Luiz Gustavo, o goleiro Leandro, tal. Teve um monte que o Rigoni, que o São Paulo freou a conversa e falou: agora eu preciso de performance. Vamos provar aí que pode ficar no São Paulo, porque ano que vem vai ter uma nova montagem do time. O momento do São Paulo hoje é conversar com o Crespo e garantir que o Crespo fica pro ano que vem. O Crespo ficando, aí o Crespo vai ajudar o São Paulo a montar o time pro ano que vem. E esse time será montado sabendo se jogará Libertadores ou não. Então tem muita coisa pra acontecer ainda, muita água pra rolar embaixo dessa ponte. Agora começa o mercado da bola a ficar muito aquecido e muito forte. O Benítez teve a rescisão unilateral. Unilateral é quando não tem as duas partes, né, que assinam. Bilateral é quando as duas partes assinam e concordam. Beleza, vamos aí, estamos de acordo. Lá foi unilateral. Somente o Goiás decidiu por rescindir com o Benítez. Foi daí rescindiu. O Benítez vai procurar agora na justiça seus direitos e ele fica sem clube até que ele arrume outro lugar para jogar. O São Paulo, ele já repatriou o Rigoni. Já repatriou o Oscar, já repatriou o Lucas Moura, repatriou o Tolói, repatriou recentemente o Miranda, né? É muito comum o São Paulo trazer os caras de volta. Só que agora você olha pro Benítez e a trajetória recente dele não o coloca como um jogador importante para vir pro São Paulo. E digo mais, hein? Ontem eu falei sobre a mesma coisa sobre o Rames Rodrigues. O Rames, ele rescindiu com o León também. Aquele time mexicano que estavam Rigoni e Rames Rodrigues, ele rescinde com o Leão e fica livre no mercado. Só que ele tem passagens muito rápidas pelos times, né? Ele não se firma, ele faz pouquíssimos jogos. É um Rames que na Colômbia é um e quando chega nos clubes ele é outro. Parece que ele não tem força de vontade e tal. E o Benítez não é falta de vontade, é a falta de preparo físico, é a falta do corpo aguentar o tranco. E o Crespo é o pior de todos pra isso. O Crespo é o técnico que passa pelo São Paulo que os jogadores mais se machucam. O Crespo, ele puxa forte ali no treino mesmo, um nível de exigência enorme, então não dá pra contar com um cara igual o Martim Benítez. Então, tal qual Rames Rodrigues, eu sou contra a volta de Martim Benítez. E digo mais, hein? Um time que já contratou o Oscar não pode olhar mais pra meia. O São Paulo tem o Lucas Moura que faz a meia, ele tem o Rodriguinho que faz a meia, ele tem o Luciano, que alguns técnicos, eu não considero que joga bem na meia, mas alguns técnicos até o colocam de meia. Acho um erro, mas tem também o Rigoni, pode dar a quebrada de galho ali na meia, mas a verdade mesmo é que quando o Oscar estiver apto a jogar, ele tem que ser o meia do São Paulo indiscutível. Outro que faz a meia também é o Marcos Antônio, que ele também pode pôr Pablo Badilha de volante, Luiz Gustavo, e você coloca o Marcos Antônio de meia, mal sente que não tem um meia criativo ali, porque o Marcos Antônio joga muito. Então pensar em Benítez hoje, cara, é uma coisa muito nostálgica, né? É aquela saudade gostosinha, você fala, puta, aquele meia que pegava a bola, dominava já girando. Uma visão de jogo incrível, fez até alguns golzinhos pelo São Paulo. Esse cara talvez não exista mais. Mesmo que ele venha a existir, vamos supor que ele vai pro Santos, Corinthians, aí vai pra um time assim que tá tentando se reerguer e ele joga muita bola, pô, beleza, boa sorte pra ele. Agora, não dá pro São Paulo errar de novo. O São Paulo não tem margem mais pra erro. O São Paulo não tem espaço mais pra contundidos. O São Paulo não tem espaço pra jogadores que tem que pagar e não utilizar. Jogador pra ficar machucado, basta o Wendel, chega, não dá mais pra contar com isso.